Smiljan Radic nasceu em Santiago, no Chile, em 1965. Estudou arquitetura na Universidade Católica. Ele geralmente trabalha com sua esposa, a escultora Marcela Correia. Em 2009, foi eleito membro honorário do Instituto Americano de Arquitetos, a qual antes era Frank Gehry Zaha Hadid. Desde os meados dos anos 90, o nome Smiljan Radic é como um sinônimo para a arquitetura, mais criativo e poderoso com o meio ambiente local. Projetos residenciais são implantados em paisagens isoladas, o uso de materiais naturais e a sua ênfase na relação entre a arquitetura e o meio ambiente. Ele é um arquiteto independente e raro, com um pensamento original e para frente, moda e apoiado por um enorme rigor intelectual. Na última década, diz ele a um site português, dediquei-me a colecionar uma arquitetura radical efêmera. Conta sobre suas principais influências num currículo que se evade a catalogações, porque tem ênfase, não tanto na forma terminal como faria a arquitetura clássica num objeto construído, mas mais na atmosfera que esse objeto produzia. Uma referência aos escritos de Le Corbusier, na qual entram as árvores. Muitos arquitetos contemporâneos praticam uma arquitetura de autoexpressão, de fantasias, deixando para trás toda a parte cultural, o verdadeiro conceito que a obra exige. Abordaremos o conceito do partido em qual o arquiteto escolhido trabalha, e as suas obras e o seu processo de criação. O restaurante Mestizo foi uma obra que ele venceu a licitação para construir esse restaurante no setor leste do Parque Bicentenário. A primeira ideia que veio em mente foi criar uma loucura, que é uma construção da moda do século XVIII, caracterizado por sua extravagância e fim decorativo. Algumas formas de templos chineses, ruínas egípcias ou moinhos instalados em jardins europeus. Embora a ideia mudasse em alguns aspectos, o resultado final foi chocante. O projeto era criar um pavilhão de estranhamento, como aqueles que aparecem de repente em parques históricos, tipo o pavilhão chinês. Ele colocou vigas de concreto armado, vigas de concreto pretas e lajes dos mesmos materiais associados. A sua forma obteve alguns grafites urbanos até pela cidade. Estas lajes são o céu falso do ambiente e descem as vigas para suportar em lugares estratégicos de diferentes tamanhos e alturas. O novo modelo deve muito aos primeiros pavilhões de Svirfin e ousa-se dizer que ocupa o mesmo sistema de desenho que detectamos em uma construção de Joseph Quetbas. Mas, aqui no Chile, as cariotites de Joseph foram alteradas por granitos andinos. O restaurante é o foco principal do arquiteto. Mesmo em um contexto onde a natureza se exibe ali pelo parque, ele consegue inserir o restaurante em meio dessa paisagem sem agredi-la, com um plano conceitual perfeito, onde os visitantes do parque entram no restaurante e percebem um lugar não só para as refeições, e sim também para o seu descanso. Mostra isso colocando várias cadeiras de descanso nas varandas, lugares amplos onde os turistas possam deixar suas bicicletas e seus pertences, transparecendo esse conforto e aconchego. Já o salão subterrâneo é um espaço reservado para eventos e também onde ele distribui o restante da parte de serviço. Radic trabalha o café num posicionamento perfeito, onde atenderia não só os turistas, mas sim toda a população da cidade. É um espaço de parada rápida com estacionamento de fácil acesso e bem localizado. Aproveita a topografia do local e o deixa em nível com a rodovia. Os materiais utilizados foram rochas calcáricas da própria região, vigas de aço e concreto armado. Abusam também do concreto aparente, cores escuras para criar o efeito em que as vigas de aço desapareçam entre as pedras. Trabalha a volumetria de forma significativa, onde os volumes formam um conjunto de relações entre os elementos. O projeto apresenta originalidade, pois ele deixa bem claro de onde sai a forma, e não que ela seja original somente porque nunca foi executada.
Estas imagens exibem a construção como as pedras foram implantadas no local. O Pavilhão Serpentine foi uma obra criada em 2014 em Londres. Enquanto enigmaticamente arcaico da tradição de loucuras românticas num restaurante mestizo, o projeto de Radic para o pavilhão também tem um olhar extremamente futurista, aparecendo como uma cápsula espacial alienígena que veio descansar no sítio neolítico. Na abertura do pavilhão, em 2014, diz ele aos jornalistas: "Esta comissão é tão especial para mim porque no final deste pedaço de grama é um lugar simbólico para Londres. É um grande desafio. Eu nunca tinha estado em um pavilhão antes, eu só tinha visto em fotos. Isso me deu mais liberdade, mas no final do pavilhão tem que ser o meu. Esse é o problema. Do lado de fora, os visitantes podem ver uma concha flutuante feita de fibra de vidro, montado sobre grandes pedras e pedreiras que aparecem como se elas fossem suportes colocados embaixo pelos descendentes de Stonehenge. O pavilhão foi todo trabalhado, sua parte externa, à mão. A textura, a princípio mal acabada, é exatamente o que ele quer. Deixar bem claro uma cápsula que foi feita por mãos de um gigante. E isso foi sua inspiração, pelos escritos do autor Oscar Wilde. A cápsula transparente à noite, com sua iluminação âmbar, brilha a sua transparência, chamando a atenção de quem passa e o convidando a entrar. A superfície lisa, a forma da casca é quebrada por uma caixa preta estranha que se destaca e fornece uma janela para fora do interior.